Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Então, eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós estamos meditando a respeito de louvor e adoração nesta sequência de mensagens. O que então o texto bíblico lido no início fala a respeito de louvor e adoração? Eu quero pensar apenas numa parte desse texto todo. O momento em que Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, dá aos discípulos e estes dão para a multidão, para alimentar o povo. Imagine essa cena. Os discípulos já tinham alertado que não tinha comida suficiente para alimentar todos. E humanamente falando, realmente não tinha mesmo. Não era possível alimentar toda aquela quantidade de pessoas. Nós falamos muito em 5.000, mas são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, diz o final do texto. Então nós muitas vezes ficamos parados nos 5.000 alimentados com 5 pães e 2 peixes, um grande milagre. Mas na verdade foi mais que isso, porque também havia mulheres e crianças que não foram levados em conta na hora de fechar a conta realmente da quantidade de pessoas que estavam ali naquele momento. Nós precisamos observar esses detalhes. Havia mais de 5.000 pessoas. Jesus abençoou o alimento, ele repartiu entre os discípulos, e esses já tinham dito que não era suficiente. Eles é que tinham a missão de entregar ao povo mesmo sabendo que não dava. Pensando em nossos dias, eu já vejo muitas pessoas fazendo questionamentos, perguntando se não era algum tipo de pegadinha, se havia razão em fazer aquilo, porque não tinha como alimentar todas as pessoas, ou até mesmo algo desse tipo. O que será que se passou na cabeça daqueles discípulos que tinham que entregar ao povo o alimento? Eu imagino, sinceramente, que eles começaram o trabalho, claro, e acreditavam que o trabalho ia acabar muito rapidamente. Mas esse é o ponto. Eles começaram, eles obedeceram ao que Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Entregaram para o povo o que Jesus estava passando para eles. E o trabalho foi longe naquele dia. Naquele momento teve bastante trabalho. Afinal, mais de 5.000 pessoas comeram e ainda sobrou. Alguém teve que recolher o que sobrava e colocar nos cestos. Então o trabalho, ele foi além de simplesmente entregar a comida ao povo. Foi bem mais longe do que se imaginava inicialmente, acredito. Eu entendo que essa disposição para obedecer ao Senhor, mesmo numa situação que pareça impossível, gera o ambiente propício para o louvor. Imagine agora a alegria dos discípulos, vendo que o trabalho, na verdade, não acabou rapidamente. Que foi possível, sim, alimentar todas aquelas pessoas e que ainda foi suficiente para sobrar. Porque eles obedeceram e colocaram a mão na massa para fazer o que Jesus tinha dito. O milagre se manifestou naquele momento. Nós precisamos realmente ter essa disposição para fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo que pareça impossível, nós devemos obedecer. E dessa obediência vai brotar a adoração, o reconhecimento de que o Senhor fez mais uma vez, aleluia. E também vai brotar o louvor, a gratidão pela ação do Senhor em si. Mas para que aconteça isso, nós precisamos obedecer, mesmo contra as circunstâncias. Você está pronto? Você está pronta para isso? Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.